Se eu tivesse desistido lá atrás, eu não estaria aqui hoje falando com você. verdade. Não estaria conversando sobre isso e não teria me tornado uma referência para algumas pessoas, né? Sim. Fala, tropa! Sejam todos bem-vindos ao canal Amor por Feridas. Eu sou o Rodrigo Inácio e te ajudo a ser um profissional de excelência no tratamento de feridas. Esse é o quadro Podcast Última Forma. O que é Última Forma? Última Forma é um jargão militar utilizado muito para o treinamento de ordem unida, que é simplesmente voltar, desfazer uma ordem dada. Esse quadro, ele tem por objetivo desconstruir barreiras, sejam suas ou na prática clínica, que possam impedir de você alcançar a excelência no tratamento de ferida. Hoje eu estou aqui novamente com a Patrícia, que vai comandar o nosso quadro. Oi, Inácio, tudo bem? Uhum. Hoje o nosso quadro é muito especial. Nós vamos tratar sobre o tema insegurança no tratamento de feridas. Nossa, que tema, hein? Que tema interessante. Será que o Inácio já teve insegurança? Fala, Inácio. Já teve insegurança ao tratar um paciente com ferida? Tive e tenho até hoje. A insegurança, ela nos acompanha, né, em toda a trajetória, mas principalmente quando a gente está iniciando, né? Iniciando, a gente não tem tanta expertise, não tem tanto conteúdo estudado, né? E isso traz medo. E muitas das vezes esse medo pode até nos parar, né? Sim. Realmente, quando você começa, tudo que é novo, né, traz um pouco de Traz um medo. insegurança, né? Mas, Inácio, me diz uma coisa, o que você fez para que esse medo não te paralisasse? Eu tive que fazer uma força grande, né? Porque muitas das vezes a gente se depara com alguns óbices, alguns problemas, né, durante o tratamento e a gente acaba se culpando, né? E na verdade não é culpa nossa, né? Aquilo já ia acontecer. Ah, seja uma infecção que aconteceu ou alguma coisa que você colocou um adesivo ali inadequado naquele momento, você não tinha tanto conhecimento. Só que eu tenho uma coisa para dizer, né? Isso vai acontecer. Vai ter insegurança, vai ter problema e para resolver esse problema a gente precisa buscar o conhecimento, né? Sempre vai ter uma intercorrência, sempre vai acontecer algo que nós não conhecemos durante todo o nosso trajeto, né? E o que você fez para que isso não te parasse? Eu estudei muito, muito. Conversei com pessoas, né, que tinham mais experiência que eu, tirava dúvidas, buscava cursos, assistia vídeos no YouTube, né, de outros profissionais também, e isso veio fortalecendo, né, na verdade, a minha trajetória, porque uma coisa que é muito importante, a gente precisa também deixar claro é que a humildade precisa estar presente junto da insegurança, né? Sim. Porque quando a gente tem insegurança e não tem humildade de buscar outra pessoa para poder nos explicar ou nos ensinar, a gente às vezes não quer dizer que errou, né? Que falhou Ou que naquele não momento. sabe, né? Não quer Na dizer que não verdade, sabe. é uma bênção, né? Às vezes, né? A ignorância, às vezes, é uma bênção. A gente fala muito isso porque muitas das vezes a gente não sabe o que está fazendo de errado por não conhecer, né? Seja uma cobertura, uma técnica, alguma coisa diferente. Então, não saber, por exemplo, utilizar uma cobertura, isso também pode trazer uma insegurança para a pessoa, né? Sim, sim, com certeza. Um dos motivos, né, da gente buscar contato, principalmente com representantes, é a gente quebrar essa insegurança de conhecimento de cobertura, né?
Eu já passei por uma situação que eu falei de uma cobertura Uhum. que eu não conhecia na prática, né? Não tinha conhecimento daquela cobertura ali colocando no paciente, fazendo o período de troca, eu sabia as coisas de livro. E um dia eu falei, é até engraçado, que eu falei assim, uma cobertura que se quebra no leito da ferida, né? Na verdade, o livro falava de uma marca, a Entendi. outra marca não se quebrava. E olha o que aconteceu. A representante daquela marca viu a minha postagem, o que eu tinha Uhum. falado, e veio até mim Uhum. falar comigo que daqui ela viu o post, Uhum. que aquela cobertura não se quebrava no leito da ferida e que ela queria me apresentar. E eu tive humildade de falar assim, sim, Vamos lá, né? vamos lá, Vamos poxa, conhecer. olha só, me desculpa, eu Uhum. nunca tinha usado isso, eu Uhum. faço embasado em livros, né, Uhum. em artigos, mas vamos sim, vamos aprender. E hoje eu consigo utilizar a cobertura assim com excelência porque ela me ensinou. Ai, que ótimo. E depois que tu aprendeu, tu perdeu Eu aquela perdi aquela insegurança insegurança. de Na usar verdade, aquela cobertura. muitas das vezes a gente rejeita uma cobertura Uhum. porque a gente não sabe utilizar. Sim. A gente, o livro está dizendo que você coloca, ela fica 7 dias no leito da lesão. Aí você coloca lá, ela fica 2, e você, meu Deus do Tá céu, errado. não está funcionando. Joga fora essa cobertura que Joga ela fora não essa presta. cobertura que ela não presta. Na verdade, ela pode ficar até 7 dias, Sim. né? Tudo vai depender de fatores locais e isso não pode fazer a gente rejeitar as coberturas. A gente tem que buscar. Sim. Vai atrás do representante, ele sabe muito e pode te ajudar Sim. muito. E essa insegurança que eu tinha, ela veio se perdendo conforme eu buscava a leitura e conforme eu conhecia os representantes que me Sim. apresentavam como eu deveria fazer na prática. Ótimo. E outra coisa, por exemplo, o uso de alguma cobertura que às vezes as pessoas fazem errado, né? Por exemplo, o Aquacel. O povo usa o Aquacel errado. O povo usa o AKCL errado em alguns momentos, né? Vou te dar dois exemplos. Um exemplo é colocar o Aquacel numa ferida seca. Aí, qual é o objetivo do Aquacel, né? O Aquacel é para absorver o exudato. Aí a pessoa vai lá e molha o Aquacel e coloca na ferida. Qual o objetivo? Aí a gente para, né? Mas o Aquacel é para absorver. Se eu molho, eu saturo ele antes de usar. Tá, mas dá certo quando eu coloco ele lá na lesão 5, tá mantendo meio úmido, né? Sim. Mas ele não Com a está cobertura indicado errada. para aquilo. Você saturou a cobertura antes de utilizar. E a outra é você pegar e colocar o Aquacel e não colocar nada em cima dele. Só coloca o Aquacel e fecha. Seja com filme ou com micropore, também não faz sentido, né? Porque ele vai reter o exudato, mas ele pega o exudato e transfere para a Por uma cobertura cobertura secundária. Se secundária. você coloca, ele vai saturar em um dia. E aí você vai falar, não, o Aquacel não presta porque ele O Aquacel saturou em um satura dia. muito rápido. É, Na verdade, o foi o uso foi uso errado. inadequado. É verdade. A gente tem isso mesmo, né? O conhecimento faz com que a gente vai perdendo a insegurança de usar Sim, essas coberturas que são novas, né? sim, Relativamente com novas. certeza. Claro, né? Existem coberturas que eu não gosto de utilizar. Uhum. Na minha prática, eu nunca tive nada positivo com aquilo, Sim. né? Mas isso Não eu por falta de não por falta de conhecimento. conhecer, e sim É, por avaliação do sim, profissional no momento do uso, verdade. vendo benefícios ou Aham. não. Claro, né? 100% todas as coberturas vão alcançar a excelência? Não. Uhum. Mas tem umas que você vai pegar. Não, hoje vou dar um exemplo. O AGE. Uhum. Pô, eu não gosto de usar o AGE. Não uso o AGE. Por quê? Porque o AGE, qual o objetivo hoje das coberturas tecnológicas? Reduzir o tempo de Tempo. troca. Uhum. Aí você coloca o AGE e troca todo dia, 24 horas, 2 vezes ao dia, e você perde todo esse conforto do cliente. Eu não gosto de usar. Entendi. E vamos pensar, existem algumas coisas, outras coisas que causam insegurança também, né? Já que nós temos insegurança, por exemplo, não saber que tipo de ferida, classificar uma ferida, né? Não entender aquela ferida que tu tá vendo ali. Isso também é interessante, né? Porque
A gente precisa entender que antes de você entender aquela ferida, você precisa entender a causa. E algumas feridas têm uma causa que é cicatrizável e a outra uma causa não cicatrizável. E as condutas são totalmente diferentes. Exemplo, você pega um paciente que fez uma queimadura. É uma ferida que vai cicatrizar. Se você manejar adequadamente, vai cicatrizar bem rapidinho. Uma úlcera que seja oncológica. Olha a diferença. Você vai cicatrizar aquele tumor? Não, você vai trazer conforto para aquele cliente que está com aquele tumor. Seja reduzindo dor, reduzindo o cheiro que aquele tumor, né, ali as bactérias se deteriorando, aqueles tecidos vão exalar o odor. Então, é muito importante você entender que existem úlceras cicatrizáveis e não cicatrizáveis, que às vezes o curativo não vai ser curativo, vai ser paliativo. Sim. E uma outra também, que é bem clássica, saber diferenciar uma úlcera arterial e uma úlcera venosa. Totalmente oposto também de conduta. As condutas são totalmente diferentes. Então, esse medo, ele só vai ser desconstruído se você estudar, porque tudo isso está escrito na literatura. Sim. O livro vai dizer para você, um artigo lá assim, olha, a úlcera arterial, a localização dela é em proeminência óssea, sobre onde passa uma artéria. E a venosa, não. A venosa tem pulso. Sim. A localização é no terço inferior da perna, próximo ao maléolo. Totalmente diferente da arterial. Sim. As características são diferentes. O membro está frio na arterial. Lá na venosa está quente. Está um edema gigante. Então, realmente, é difícil, né? Algumas situações você vai se deparar e vai olhar, opa, peraí, eu não sei. Uma outra coisa que é difícil das pessoas fazerem a diferenciação. Uma dermatite associada à incontinência com uma lesão por pressão. No início. Depois que ele vai vendo na prática, todos os dias, ele consegue diferenciar. A lesão por pressão tem pressão, claro. Uma dermatite, a umidade em excessividade vai levar a uma lesão por pressão também, sendo que a causa e as características são totalmente diferentes. Sim. Mas tem mais coisa. Tem uma coisa que todo mundo tem dificuldade. Quando você se depara com uma técnica de curativo que tu não sabe, também te deixa muito inseguro. Também deixa inseguro. Vou te dar um exemplo assim de uma coisa que para nós hoje é básico, né? Mas que muitas pessoas fazem isso. Você enfaixar um membro inferior. Tem uma lesão no membro inferior. A maioria das pessoas vão lá e vão enfaixar o local da lesão. Então vamos imaginar que a gente tem uma perna e está perto do tornozelo. A pessoa vai lá e enfaixa só o tornozelo. Se aquela úlcera é uma úlcera venosa, aquela perna vai criar um edema e vai fazer um garrote. Piorar tudo. Vai estragar tudo. Claro, se você está o paciente está utilizando uma meia elástica, tudo bem, porque o controle do edema vai seguir. Então você pode enfaixar o local e colocar a meia e entender que aquele paciente vai utilizar a meia. Mas se você não tem a segurança de que aquele paciente vai seguir usando a meia, você precisa fazer o enfaixamento do membro todo. Sim, para facilitar, o retorno venoso. Por mais que a gente saiba que a atadura ela tem uma tensão ali limitada de 2 horas quando você aplica, ela vai fazer uma mini contenção daquele edema. Então, quando você voltar, o teu cliente voltar, a atadura vai estar lá no lugar. Não vai estar garroteado. Exato. Porque se você coloca no local, o edema vai crescer para cima, a panturrilha vai ficar gigante e vai cortar a artéria do paciente. Sim. E se não tem circulação, não tem cicatrização, né? Não tem circulação, não há cicatrização. Há uma grande... uma coisa simples, né? Uma técnica simples que muitas pessoas fazem errado. Tu deve ter passado por isso já. Já, né? Eu acho que tu também já passou por isso. É verdade. Aconteceu comigo uma situação interessante. Não foi relacionado à atadura. Foi uma bota de una.
Era uma paciente que estava utilizando bota de UNA, ela tinha linfedema associado, né, à insuficiência venosa, então o membro era muito edemaciado. E qual é a ideia da gente fazer o enfaixamento, né? A ideia é você fazer a contenção daquele edema e ele ir reduzindo cada aplicação. Aquela paciente foi ser avaliada por um outro profissional. Ela tinha um edema muito grande, a bota de UNA cedeu o edema e ela fez o quê? Desceu. Desceu. E fez o quê? O garrote. Fez o garrote. Sendo que o que aconteceu? Do outro lado, o outro profissional falou, não, aplicaram essa bota errada, essa bota não pode estar ali embaixo. Não. Se essa outra pessoa tivesse um pouquinho mais de experiência, ia ter entendido. Peraí, essa paciente ela tem um linfedema gigante. Reduziu, cedeu. Cedeu. Então, a experiência vai trazendo também, assim, evitando que você cometa algumas falhas no seu dia a dia. Tá, mas e aí no caso dessa paciente? Conta aí que eu quero saber. Essa paciente, ela foi ser tratada, foi assim, totalmente inadequado, né? Ela chegou no outro local, a pessoa pegou e falou, não, isso está tudo errado, eu que vou tratar agora. E roubou o nosso paciente. Roubou o nosso paciente. Sendo que, olha que interessante, o assunto insegurança e o assunto desconhecimento do produto e da técnica. Essa paciente ficou com eles lá por um tempo. Essa paciente voltou para nós depois, com a perna horrível, tudo pior. E ela contou para nós que todos os dias eles pegavam uma escovinha com clorexidina e esfregava aquela lesão. Todos os dias. Primeira coisa, clorexidine não se usa mais em ferida. Não é indicado. A gente tem outras coberturas, tem PHMB, tem sim, que para limpeza. Para limpeza, tem PHMB em espuma hoje, sabonete. Não induz resistência. A clorexidine é citotóxica, então nem preciso falar muito. E uma outra coisa, todos os dias você vai esfregar o leito que criou o novo tecido. Essa paciente hoje fala assim, ó, vocês são excelentes. Vocês são excelentes. Eu nunca mais abandono vocês. Sim, olha pra você ver, né? E realmente, esse desconhecimento causa insegurança, né? Mas então me diz como que a gente faz para poder não deixar o medo parar a gente, né? E o medo, essa insegurança, deixar a gente parar de querer crescer, né? De continuar. Sim. Humildade. Ter humildade de entender que você não sabe de tudo. E por que eu digo que até hoje eu tenho insegurança? Porque existem lesões que eu nunca tratei na vida. Sim. E eu, quando eu me deparo com essas lesões, eu faço o que eu entendo naquele momento que é benéfico para aquele paciente, mas eu vou atrás das informações. Sim, seja de pessoa que tem mais experiência, porque, gente, em todo lugar vai ter alguém referência em um tipo de lesão. Sim. Que ela trata especificamente aquilo. Exatamente. Vamos dar um exemplo. Eu nunca tratei uma epidermólise boleosa. Se eu me deparar um dia, eu sei pelo livro como tratar. Mas na prática, gente, é totalmente diferente. Existe todo um contexto, uma dor daquele paciente que destrói, né, a pele, o tecido do paciente, a autoimagem daquele cliente. Então, humildade. Vamos buscar, vamos ler, né? Eu, quando me deparo com algo novo, eu já vou buscar um artigo. Sim. E quando eu leio o artigo e não entendo, eu busco alguém que conheça sobre aquele assunto. E eu não tenho vergonha de ir atrás, não. Eu vou atrás. Vou atrás por quê? Isso vai me fazer alcançar um benefício para o próximo paciente que eu pegar com aquela. E vai acontecer. É engraçado demais. Você nunca tratou uma lesão. Aconteceu comigo recentemente. Estava tratando um paciente com osteomielite no pé. Meu Deus, apareceu um outro. Idêntico. Idêntico. Legal, você já tinha eu já sabia o que tinha que fazer. Legal, muito legal. Né? Isso, então, a experiência, isso que não pode fazer. O primeiro me trouxe medo. Mas eu não parei. Exato. Eu busquei, eu li, perguntei aos colegas que sabiam mais, os colegas médicos. Quando veio o outro, eu dei um atendimento muito melhor do que eu dei no primeiro.
Sim. Porque se eu tivesse deixado o medo me parar, aquele outro não ia chegar em mim, Sim. porque eu ia ter desistido. Exato. E não ia Né? mais atender nenhum. E o enfermeiro excelente é aquele que não desistiu. desistiu. É verdade. É aquele que não desistiu. E me dá, então, vamos pensar para a gente terminar, encerrar com chave de ouro essa conversa. Me dá um conselho para a pessoa que está nesse momento assistindo a gente com essa insegurança em qualquer área do tratamento de curativo que a gente tem mesmo. Sim. Estude bastante, né? Primeiro conselho que eu te dou é estudar bastante. Porque o conhecimento ninguém vai tirar de você. E ele vai te acompanhar para a vida inteira e você vai ajudar muitas pessoas. É muito comum acontecer intercorrência por alguma técnica que você não tem tanta experiência em fazer. Mas o outro conselho é continua seguindo a gente. Verdade. Continua seguindo a gente. Se inscreve aqui no canal. Por quê? Porque a gente vai trazer toda a experiência vivida para que você não pare. O objetivo desse quadro é para você não parar, não desistir. No primeiro obstáculo que a gente às vezes se depara, a gente literalmente para, porque a gente tem medo de avançar. E a ideia é justamente não pare, continue. Exatamente, totalmente contrário. Totalmente contrário. Não desista, porque eu olhando hoje para trás, se eu fosse falar para o Rodrigo de 10 anos, Boa. eu ia falar para ele assim, cara, ainda bem que você não parou. Que bom. Ainda bem que vai ter vontade de parar. Sim. Eu já tive vontade de desistir. Mas essa palavra tem que ser riscada do nosso vocabulário, né, do nosso dicionário. Porque se eu tivesse desistido lá atrás, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. É verdade. Não estaria conversando sobre isso e não teria me tornado uma referência para algumas pessoas, né? Sim. Porque as pessoas nos procuram porque elas entendem que a gente tem algo a dar para elas. E se eu desistir, não tem mais nada para dar. É verdade. Que bom. Que bom esse papo contigo. Foi muito demais. Excelente. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal para que a gente consiga alcançar o máximo de profissionais e conseguir ajudá-los a alcançar a excelência no tratamento de ferida, porque é isso que o seu paciente merece e que você merece. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau.